a vós, Senhor, que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, neste domingo da 20ª semana do Tempo Comum. A gente diz nessa invocação de início da live, né? Desde cedo eu permaneço à vossa espera. Você se lembra que no domingo passado, uma das palavras que estava em foco em volta da liturgia era essa espera, essa atenção pela vida de Jesus. Mas nem sempre somente atenção. As primeiras comunidades viviam também uma tensão em relação à vinda de Jesus. Eles aguardavam a volta do Senhor. Tinha dificuldades na comunidade, tinha sofrimento, eles estavam enfrentando crises e dificuldades. Você se lembra que Jesus disse para ele: pequenino rebanho, não fiquem com medo, porque a vontade do Pai é dar para vocês o reino de Deus. A gente não pode esquecer essas palavras do domingo passado para continuar a leitura do dia de hoje. A gente se lembra daquele administrador, daquele dono da casa, a quem o Pai, pergunta a Jesus, né, dá a responsabilidade de administrar os seus bens, né? Aqueles que tinham aquela função de ser os administradores, os econômicos da comunidade, oikia, economias, que tinha que manter a regra dentro da casa, um princípio do equilíbrio dentro da casa, né? Uma norma que faz a vida se desenvolver em harmonia. E tudo isso hoje pode ajudar a gente para olhar para esse domingo em que na nossa cultura brasileira nós celebramos o Dia do Pai. Em outros lugares do mundo se celebra em outras datas. Por exemplo, em Portugal, os nossos amigos portugueses, muitos deles que acompanham aqui a nossa live, um abraço para cada um de vocês. Onde foi que eles já celebraram aí o Dia dos Pais? Celebraram no dia em que comemoram a festa de São José. A mesma coisa aqui na Itália. O dia de São José é o dia em que nós celebramos o Dia dos Pais. E para nós, o Brasil, essa data, ela também tem uma relação com aquela festa que se fazia de São Joaquim, que no passado era celebrado no mês de agosto, e não como agora nós o fazemos na liturgia, unindo a festa de São Joaquim e a festa de Santana no dia 26 de julho, como um casal, portanto, né? Esse grande ideal da família unida, celebrada na fé. Por exemplo, os alemães, eles celebram o Dia dos Pais sempre no dia da Ascensão, na quinta-feira, 40 dias depois da Páscoa, a festa da Ascensão do Senhor, quando Jesus volta ao Pai, volta à casa do Pai. Então é ali que os alemães, católicos e protestantes, evangélicos, eles celebram o Dia do Pai, relembrando esse ingresso de Jesus. Mas na nossa cultura, nós brasileiros, celebramos nesta data o Dia dos Pais. E isso deve nos fazer pensar nesse papel importante que os homens têm diante da sua família, papel de geradores de vida, de protetores da vida, de auxílio na vida da família. Esse princípio que a masculinidade carrega consigo, que deve ser um princípio também de força, um princípio de resistência, um princípio também de proteção no ambiente da família. Hoje em dia, certo, com tudo o que as nossas culturas avançam, tudo isso é feito de uma maneira muito partilhada. Não que o tipo de proteção que o pai dá é uma proteção que é diferente da proteção da mãe. E o ser humano precisa ter esse equilíbrio desses dois tipos de proteção. Porque toda a relação que o pai tem com o filho é uma relação que é feita de fora, não é? Quando a mãe pode ter esta relação com o filho a partir de dentro. Mas num caso ou em outro, né, a vida humana também convida a gente a certos cortes. E é interessante notar hoje que a palavra do Evangelho vai nos falar de divisão e de cortes, porque diante de Jesus que está caminhando para Jerusalém, e a gente sabe que ele está caminhando para a sua morte, diante dele, eu e você, nós precisamos tomar decisões. Olha o que está dentro da palavra decisão. A palavra cisão, o que significa uma cisão? Uma cisão significa um rasgão, uma cisão significa um corte, né? Quando existe um tumor e o médico diz, eu preciso fazer uma cisão aqui, preciso fazer um corte.
não é? Os meninos de Israel, todo menino do sexo, toda criança do sexo masculino, né, o menino, ele era levado para uma circuncisão. Circun significa em volta, cisão, corte, que era fazer o corte no prepúcio. O povo de Israel entrava a fazer, o homem de Israel entrava para fazer parte na tribo, no povo de Israel, a partir de um corte na sua própria carne, ali naquele órgão, que é o órgão a partir do qual o homem pode produzir a vida, gerar a vida, transmitir a vida. Ali naquele lugar, não é, no prepúcio da criança, faz esse corte, cisão, faz esse corte. Então, esse corte era fundamental para ser inserido na vida da comunidade. Como quando a pessoa vai fazer um enxerto, né, faz um corte na planta, depois pega um ramozinho e coloca ali dentro, faz uma cisão na planta e coloca ali uma outra haste. Então, essa cisão é necessária. Então, as cisões, não é, que podem fazer separações e pode servir também para unir, não é? Quando eu e você nascemos, o que é que aconteceu? Nós estávamos profundamente unidos à nossa mãe. O que foi que aconteceu? Uma cisão, uma separação entre a nossa mãe e nós. A vida humana começa com um grande ato de cisão, de corte, de separação. Que é quando, quer dizer, a vida humana começa com um grande ato de união, não é? Que a vida começa a ser gerada por nessa união de uma parte, de um elemento que o pai oferece e que a mãe também doa. Ali essa fusão é o início da vida. Mas depois a vida vai se desenvolvendo, ela cria a sua substância, a existência nossa que se forma dentro da nossa mãe, estamos ali aninhados, e depois, para que essa nossa vida se prolongue no ato do nosso nascimento, o grande fato é esse, essa cisão, essa separação, e a partir daqui a gente vai viver com os cuidados em volta da gente, mas já com uma independência. Então, a primeira separação é o parto, o nascimento. Depois vem uma segunda separação, que é quando o nosso cordão umbilical é cortado, se faz uma cisão de novo ali na gente, não é? E a gente se separa daquela com a qual a gente estava unido. Todo o alimento vinha através daquele cordão umbilical, tudo era passado a partir dali. E a partir de agora a gente vai ter que receber uma nova forma de educação. Portanto, essas cisões na vida da gente requer atos educativos, atos formativos. A gente vai ter que aprender a falar, vai ter que aprender a pedir, vai ter que aprender a se alimentar, como é que vai sugar o leite da mãe, comer outros tipos de alimento. A gente vai ser formado, educado, para que a vida se mantenha a partir da cisão, que é o ato do nascimento e essa nossa separação da nossa mãe. A presença de Jesus é também uma presença provocatória. A presença de Jesus, ele diz que a presença dele é como uma espécie de bisturi que ele veio provocar na gente. Olha, o nosso nascimento foi alguma coisa traumática, não é? Para nós, para as nossas mães, mas nós conseguimos, nós estamos aqui, nós estamos vivendo, ninguém quer regredir para voltar à vida infantil. O que a gente deseja é sempre progredir. Quando a gente é criança, a gente quer sempre ir para frente. Tem uma idade, tá mais velha. Eu queria, quem está com 10 anos queria ter 11, queria ter 12, queria ter... E assim a gente vai querendo sempre aumentar. Depois chega um determinado momento na vida que se a gente pudesse, a gente começava a regredir, né? Não, mas agora o caminho é só o caminho do progresso, é o caminho do avançar e do desfrutar e do aprender a viver em cada nova fase, reeducar as nossas estruturas e o nosso modo de ser. A gente dizia, né, que Jesus vem como uma espécie de bisturi. Aliás, ele na carta, o autor da carta aos Hebreus, é ele, porque sempre ele é a palavra de Deus, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, vai dizer que a palavra de Deus, ela é penetrante, ela é cortante, ela é eficaz, ela é como uma faca de 2 gumes, como esse bisturi que tem 2 gumes, como uma espada que tem 2 gumes, capaz de provocar divisões profundas. Então, essa palavra de Jesus, essa palavra que provoca essas separações.
Eu me lembro às vezes quando era pequena que minha mãe abria o saco do feijão e mandava catar o feijão. E ali a gente ia catando, porque se algum feijão estava com gorgulho, a gente tirava. Se tinha algum pedacinho de pau ali dentro, você tirava alguma pedra, porque quando a gente está comendo e taca com o dente na pedra é uma coisa horrorosa. Tem gente que para até de comer por causa disso, eu só de pensar me arrepio todo. Então a gente fazia esse trabalho de separação daquilo que é bom e daquilo que não é bom. E olha que já tinham feito isso antes, não é? Quem sacou o feijão passou pela peneira, tirou a parte que não era boa, mas mesmo assim sobra sempre alguma coisinha. E a vida inteira vai ser essa vida de fazer separação, de tirar aquilo que não é bom daquilo que está ali, as impurezas daquilo que é bom e que vai servir para a gente. Portanto, o Evangelho de hoje, prolongando o anúncio que a gente ouviu na semana passada, que era um convite a não ter medo no meio das dificuldades, porque nós estamos seguindo a Jesus, que está indo para a sua morte. Isso provoca em nós realmente medo, insegurança, e Jesus agora vai mostrar que esse caminho realmente é caminho exigente, mas que a gente pode contar sempre com Ele, com o auxílio dEle, com a graça dEle. A palavra do Evangelho nos diz o seguinte, Lucas no capítulo 12, versículo de 49 a 53, poucos versículos a gente tem no dia de hoje. Jesus diz assim: Disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra. Como eu gostaria que este fogo estivesse aceso. O fogo que Jesus vem trazer, a gente podia lembrar do que disse o João Batista, que diz que Jesus é aquele que veio para batizar não com água, mas com fogo e o Espírito Santo. Então aqui a gente já lembra o que é que esse fogo do qual Jesus está falando, é o fogo do seu Espírito Santo. Se a gente continua dentro da obra de Lucas, os Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, como é que o Espírito Santo aparece? Não é, Bia? O Espírito Santo aparece aí com línguas de fogo, essas línguas de fogo que dá um elemento interessante, positivo, que é o elemento da comunicação. Não é? O fogo serve, olha só, o fogo, quando entra na história da humanidade, é para provocar grandes revoluções. O fogo causou grandes revoluções para a humanidade. Você pensar só na noite, que é toda escura, porque o que acontecia com a humanidade? Quando chegava a noite não tem fogo, só precisava olhar para o céu. Era do céu que se via a luz durante a noite, a lua, as estrelas. Então o fogo era visto só de lá. Na Terra os homens precisaram caminhar muito para descobrir como era que fazia fogo. Não é? Quando conseguiram descobrir que a atrição entre as pedras provocava fogo, daqui muitas vezes um raio caía do céu e incendiava uma árvore, então botava fogo em algum lugar. Então aquilo metia medo na humanidade primitiva. E depois a humanidade ela mesma começa a fazer fogo, e depois que ela começa a fazer fogo, ela tem que fazer tudo para conservar o fogo. Por isso que na cultura romana, por exemplo, existe os chamados deuses lares. Aí a gente fala do lar, não é na vida da gente, né? O lar, a lareira, não é? O lugar onde tem o fogo, lugar onde tem fogo, se conserva o fogo. Então o fogo precisava ser conservado, não se deixava o fogo apagar. E nesse sentido eram as mulheres, que eram aquelas que deveriam ajudar a conservar o fogo, porque estando dentro de casa, não é? Estando dentro do lar, os maridos saindo para a caça, para recolher alguma coisa, a mulher aquela que aprendia a conservar o fogo, a conservar a lareira, aquela que ele pensava dos deuses lares. E em certas culturas, o que é que eu mostrava? Certas divindades que roubavam o fogo e traziam para a humanidade. Aqui agora a humanidade, na Bíblia, ela não precisa querer roubar o fogo, porque o fogo é um dom que Deus dá. Né? E esse fogo que é pensado como espírito. Com o fogo você vai poder fundir os metais e vai se fazer instrumentos de trabalho, vai se poder fazer armas para se defender, vai se poder fazer obras de arte, né? O metal que fazendo colares, isso, aquilo outro, com ouro, que pode ser fundido a partir do fogo, né? O metal pode ser fundido a partir do fogo. Então é uma grande revolução. Então essa presença desse fogo, o simbolismo do fogo é muito grande. E
Uma coisa que eu comecei a falar, não é, nesse elemento, né, do administrador da casa, do elemento do pai, hoje também, para poder fazer também chegar um abraço grande para você que é pai, para você que é administrador dentro da sua família com a sua mulher, para você que deve ser um exemplo e inspiração para o seu filho, para você que deve ser esse sinal também de força e de bênção de Deus. Jesus, do ponto de vista humano, ele só teve um pai adotivo, porque para nascer, Jesus nasceu por obra do Espírito Santo, não precisou da intervenção masculina para o seu nascimento, mas para a sua vivência social, para a sua educação, ele contou com a presença de um pai que era ponto de referência de acordo com a cultura e com a religião, foi a presença de José. Então, que os nossos pais encontrem nesse pai adotivo de Jesus a sua inspiração. A paternidade de Deus em relação à humanidade, Deus é gerador, aí isso não é masculinizado, não. Porque Deus, enquanto gerador de vida, então quem é que gera a vida? Tanto o homem como a mulher, os dois são geradores. Então a paternidade de Deus se manifesta na humanidade, na paternidade e na feminilidade, na maternidade também. Então somente os dois é que são imagem de Deus. Homem e mulher são a imagem de Deus. Portanto, a paternidade de Deus é representada no homem e na mulher. Mas o homem, o pai, ele pode encontrar em José, o pai adotivo de Jesus, realmente uma fonte muito grande de sua inspiração. Portanto, agora a gente volta ao que a gente estava falando, Jesus, não é que esse elemento do fogo que ele veio trazer para a terra, e como ele diz, como ele gostaria que esse fogo tivesse aceso. Então, portanto, é o Espírito Santo, que é esse simbolismo do fogo, não é? O Espírito e o fogo que é capaz de fazer amálgamas, não é? Porque com o fogo se pode fundir metais, um metal e pode fundir outro metal com outro, graças a esse elemento do fogo. Então, o fogo tem esse elemento de transformação, não é? O alimento que é transformado, né? Por exemplo, se você tem umas determinadas frutas e um tempo todo mundo podia comer enquanto tem aquela fruta se podia comer bem, mas se depois a humanidade aprendeu a cozinhar determinadas frutas e a conservá-las por muito mais tempo, graças ao uso do fogo, aprendeu-se a defumar a carne, a defumar as caças que tinha o peixe. Então, durante o período do inverno, quando eles não encontravam a caça, quando não podiam ir à pesca, eles tinham o peixe conservado, a caça conservada, graças ao fogo com o qual defumaram a comida. Portanto, o elemento do fogo é esse elemento que funde, que ajuda na nutrição, não é? Ajuda a transformar a relação do homem com a sua forma de se alimentar. Tudo isso foi possível graças ao fogo. Mas esse fogo aqui que o Evangelho fala, então, desse simbolismo do Espírito Santo, que deve ser esse entendido por cada um e cada um de nós como essa grande força de transformação da vida, de união de todas as pessoas, e também um elemento de purificação. Lembra que o fogo, ele serve para purificar o metal. Então o fogo do Espírito é aquele que purifica, que tira todas as impurezas, que tira tudo aquilo que não é bom e que está presente na vida da gente. Então Jesus quer essa presença do Espírito dentro da gente que purifica. Em grego, fogo se diz pyros, como se fosse puros. Então veja que a palavra, por exemplo, purgante, vem dessa mesma raiz. Né? O purgante é uma coisa que você toma para se purificar. O fogo é isso que purga, né? Daí a palavra purgatório, não é, que vem, que tem representada por essa imagem também do fogo que purifica, que limpa, não destrói a coisa boa, mas aquilo que é o elemento negativo que está presente. As casas, por exemplo, as pessoas fazem defumadores, não é, com o fogo, com a fumaça, não é, e ali expulsam mosquitos e outras bactérias que podem estar dentro do próprio ambiente, fazendo mal à saúde. Não é? Então tem todo esse elemento do fogo e seu elemento purificativo. Jesus também usa uma outra imagem, ele diz aqui também: eu devo receber um batismo e como eu estou ansioso para que se cumpra. Ele disse na semana passada: não fica com medo não, pequeno rebanho. Não é? A vontade do Pai é dar o reino a vocês, mas ele mostra como ele está indo, caminhando com segurança e tranquilidade para aquele que é o seu batismo. Batismo, a gente sabe que a palavra batismo significa banho.
Mas veja que muitas vezes, quando existe uma ação muito violenta em algum lugar, tem morte, derramamento de sangue, você diz assim, houve um banho de sangue naquele lugar. Então, o banho de sangue, o batismo de Jesus é também entendido como a hora da sua morte. Ele vai perguntar àqueles 2 discípulos que queriam ficar um à sua direita e outro à sua esquerda, os filhos de Zebedeu, não é, João e Tiago, ele diz assim, vocês podem beber o cálice que eu vou beber, vocês podem ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado, e ele estava falando da sua morte de cruz. Portanto, aqui agora falar desse seu batismo, Jesus está falando da sua morte de cruz. A decisão que ele tomou de ir para Jerusalém, para esse batismo, como ele queria que isso chegasse logo. Que Jesus pergunta, vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, não vim trazer a paz, mas vim trazer a divisão. Muito cuidado com essa palavra de Jesus aqui agora, porque dizer que veio trazer a divisão não significa necessariamente que vem trazer ódio. Vem trazer divisão, vem trazer separação. Eu disse a você que a gente catava o feijão, né? Tirava o que não era bom do que era bom. O que é isso? É um ato de discernimento, é passar alguma coisa pela peneira. Então, passar alguma coisa pela peneira, dividir, separar. O ato do nascimento que eu falei nesse instante causa uma divisão, não é? Uma cisão entre a mãe e o filho. Foi doloroso? Sim, foi doloroso. É doloroso o parto para a criança, que passa toda apertadinho para nascer. É doloroso para a mãe, que vai sofrendo tantas dores. Mas o que nasce depois disso, dessa divisão, é uma relação amorosa. Não é? Então, necessariamente, as divisões que Jesus diz que ele vem trazer aqui, não é divisão porque ele vem implantar ódio, é divisão porque ele vem trazer clareza das coisas. Por quê? Jesus diz assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ora, tem gente que se aproveita do poder para tirar benefícios para si próprio. Jesus disse, olha, os grandes deste mundo tiranizam as nações. Entre vocês não deve ser assim. Quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Isso causa divisão, porque tem gente que vai querer seguir essa palavra de Jesus à risca. Tem gente que não. Tem gente que vai dizer assim, ó, farinha pouca, meu pirão primeiro. Mateus primeiro os teus. Vou proteger os meus, os que são da minha família, os que são do meu grupinho, os que são do meu partido, os que são daquela minha religião. E assim vai a vida sendo vivida, causando esta separação, causando essa divisão. Não é? Porque tem gente que vai optar por seguir a palavra de Jesus, que essa palavra cortante, penetrante, como espada de 2 gumes, como está na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Então é claro que vai haver essa espécie de separação. Por isso que Jesus disse, eu não vim trazer a união nesse sentido, porque a luz tem que se separar das trevas. O que está apodrecido precisa ser rasgado para que o pus saia de dentro desse tumor. E esta operação é operação dolorosa, é operação que causa também sofrimento. Então Jesus, nesse sentido, ele provoca essa clareza na medida que ele provoca essa divisão. Ele diz, pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficaram divididos contra 2, 2 contra 3, ficaram divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Porque a palavra de Jesus, ela vai provocar essa clareza, ela vai provocar essa necessidade de discernir as coisas. E nós, diante de Jesus, nesse momento, nós queremos dirigir a Ele a nossa oração. Senhor Jesus, Tu que vieste a esse mundo para trazer a clareza da Tua luz, para separar as trevas da luz. Tu que vieste com uma palavra clara de que o Teu reino que vem para ser dado a este pequeno rebanho é um reino que é reino sinônimo de serviço, de vida entregue, de doação. Ajuda-nos a ter a coragem de acolher o Teu Evangelho da forma que ele nos é anunciado por Ti. Que nós não queiramos viver uma religião do engano, que nós não queiramos viver uma religião do engodo. A Tua palavra cria divisão porque ela torna clareza, porque nem sempre todo aquele que usa o Teu nome dizendo Senhor, Senhor, vai chegar no reino dos céus. E Tu manifestarás que muitos que estavam usando o Teu nome, Tu dirás para eles na última hora, eu não Te conheço. Ajuda-nos a perceber que a religião muitas vezes pode ser manipulada, pode ser usada como uma espada que fere o outro.
usado como um instrumento para a guerra, para manipular, para fazer o mal. Ajuda-nos a perceber que essa separação que a tua palavra provoca, ela nunca é para despertar no nosso coração o ódio. Ela é apenas uma seta para guiar para o lugar certo onde o teu reino vai nos precedendo e para que nós possamos invocar que este teu reino venha para o meio de nós. Senhor, nós te pedimos hoje uma bênção especial para os pais que nós celebramos no dia de hoje. Nós queremos pensar aqueles pais que já tens contigo na tua glória, aqueles pais que deixaram um sinal de luz no nosso caminho, mas queremos rezar também por aqueles pais que não deixaram um bom sinal dentro da gente, que pode nos ter ferido com uma palavra, com uma conduta, com uma atitude. E para estes pais nós queremos invocar o perdão de Deus. Como nós também queremos pedir o teu perdão para aqueles pais que tomaram consciência de que não foram bons pais, mas que eles saibam que ainda existe aquela chance do arrependimento sincero, mas que não vivam numa depressão profunda dentro de si, se acusando, mas procurem viver um momento novo a partir da tua palavra, que pode ser usada como um bisturi, que pode ser usado para fazer uma operação que causa redenção e alegria no meio de nós. Nós queremos te pedir pelos pais que estão atormentados psicologicamente, socialmente, por pais sofridos. Queremos te pedir por pais que estão abandonados injustamente, que possam viver também essa certeza de estarem consolados com a tua presença. Queremos te pedir pelos pais sofredores que no dia de hoje estão no leito de hospital, acamados. Quero te pedir por todos aqueles pais que foram perdidos nesse momento de dor desta pandemia, que deixaram um vazio dentro dos seus lares. Te peço por esses pais. E te quero pedir também por aquelas mães que tiveram no meio da sua vida de fazer aquela função também que é paterna. Te pedir, Senhor, por esse mundo que tem sede de pão e sede de pai. Palavrinhas tão pequenas, monossilábicas, mas que fazem uma diferença tão grande na vida da humanidade. Pão e paz. Destas duas palavras tem fome o nosso estômago e o nosso coração, o nosso ser. Obrigado porque tu nos revelas o teu Pai e nos dás o teu Pai como nosso Pai. Obrigado porque tu, sendo filho, não tendo filhos aqui na terra, mas tiveste a capacidade de desenvolver uma paternidade, e muitas vezes tu te diriges a nós como teus discípulos dizendo filhinhos. Alguma pessoa tu te dirigiste a ela dizendo filhinha, filha. Obrigado, porque um pouco da paternidade do teu Pai era presente no teu coração e tu revelaste para nós. Amém. Minha amiga, meu amigo, elevemos ao Senhor o nosso pedido de bênção. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Quero fazer chegar meu abraço a você que está aqui acompanhando a nossa live, Bia Lapa, aqui desde o início dessa nossa live, a Isabel Vieira, Silvia Fernandes, Silvia pede aqui pelo descanso eterno do seu pai, José Ferreira, falecido ontem. A ti, Silvia, os nossos pêsames, a nossa oração, não é? E o nosso desejo do descanso eterno de seu Zé, a quem tive a alegria de conhecer aí em Amargosa, nos nossos tempos de estudos. Um abraço para a Dalva, não é? Aqui também acompanhando a nossa transmissão. Não é Bia, não é também aqui apresentando as suas condolências para a Silvia, Sofia Carmo Oliveira, um abraço para você, para Rosidete Trindade, vocês aí não estão em festa de São Roque na comunidade, a Maria Betânia, um abraço para você, um abraço para a Aline Sampaio, para Rose Santos. Então um abraço a cada um de vocês acompanhando aqui a nossa live. Vamos salvar a live aqui agora, a gente já sabe, né? O que é que tem que fazer?
curtir, comentar, encaminhar. Mais tarde a gente vai colocar essa live lá no nosso canal do YouTube e também no Facebook. Olha, muito obrigado. Tem muita gente aí começando a me acompanhar. Eu vi aí um seminarista do Gabão. Depois eu vejo sempre que ele assiste a nossa live. Agora eu não me lembro o nome. À toi, mon cher séminariste de Gabon. Notre prière en ce jour pour nous au Brésil, aujourd'hui c'est le jour en que nous fêtons tout le Père. Alors notre prière est pour toi aussi parce que dans le Brésil c'est l'occasion que nous prions pour toutes les vocations. Que o Senhor te benedisse. Então, também para a gente que de outros cantos vão vindo a gente, vão acompanhando a nossa live, essa nossa transmissão, assim, a gente vai sendo uma família que vai crescendo também na proporção da catolicidade da igreja. Portanto, a vocês que vão se inscrevendo no nosso canal, muito obrigado. A vocês que vão divulgando o nosso canal, muito obrigado também. Uma forma de divulgar o canal é curtir, é encaminhar as lives, salvá-las, comentá-las. Isso dá o impulso necessário para que a gente vá rompendo os mares, não é? E chegando onde o Evangelho quer chegar. É Ele, não sou eu, é Ele que tem que chegar. Tchau, gente querida. Um abençoado domingo, Santa Páscoa da semana. Ah, Rose Santos aqui, né, estava participando aí da festa de Santa Dulce dos Pobres ontem aí, no Santuário de Santa Dulce dos Pobres em Castro Alves. Vocês sabem que o segundo santuário, assim, profundamente ligado a Santa Dulce está na Diocese de Amargosa, na cidade de Castro Alves, porque para lá foi aquela primeira sepultura de Irmã Dulce. Foi para essa cidade da Diocese de Amargosa e tem esse santuário de Santa Irmã Dulce dos Pobres. Então vale a pena conhecer. Fiquem com Deus.